Você não vai acreditar nestas curiosidades incríveis que a escola nunca te ensinou. Curiosidades incríveis que você provavelmente nunca ouviu falar. Você provavelmente não sabia disso. Mas os caracóis podem dormir por até 3 anos seguidos. E quando acordam, simplesmente voltam à vida normalmente. Eles conseguem fazer isso porque seu metabolismo é extremamente lento. Na verdade, algumas espécies de caracóis já foram conhecidas por viverem mais de 10 anos. Então, se algum dia você vir um caracol por aí, não deixe de dar um alô. Pode ser que ele esteja apenas hibernando para o inverno, ou quem sabe só esteja com preguiça mesmo. Você sabia que as lagostas são consideradas biologicamente imortais? Exatamente. Elas não morrem de velhice. Em vez disso, morrem por outras causas, como doenças ou sendo devoradas por predadores. E mais, se uma lagosta perde um membro, ela pode regenerá-lo. No entanto, o novo membro nunca será exatamente igual ao anterior. Por exemplo, uma garra de lagosta pode crescer novamente, mas ela será menor do que a original. Você provavelmente nunca ouviu isso, mas alguns sapos conseguem viver sem cabeça. Acredite, há registros de sapos que sobreviveram por até vários meses sem a cabeça. Isso acontece porque eles são animais de sangue frio, e sua atividade cerebral desacelera drasticamente quando estão em temperaturas baixas. Então, mesmo sem cabeça, o cérebro continua funcionando por um tempo. Mas, eventualmente, o sapo morre por outras complicações, como não conseguir regular a temperatura corporal ou se manter hidratado. Talvez você nunca tenha reparado nisso, mas as borboletas conseguem sentir o gosto com os pés. Sim, elas têm receptores gustativos especiais nas patas, que lhes permitem provar as plantas onde pousam. Isso as ajuda a encontrar alimentos e a evitar predadores. E mais, são um dos poucos insetos capazes de sentir sabores doces. Então, da próxima vez que vir uma borboleta, dê um alô. Ela pode estar só procurando um lanchinho. Você sabia que um grupo de corujas é chamado de parlamento? Exatamente. O termo coletivo oficial para corujas é parlamento. Isso provavelmente se deve ao fato de as corujas serem frequentemente associadas à sabedoria. Então, um grupo de corujas seria como um parlamento de sábios. Existem outros coletivos interessantes no reino animal, como uma ninhada de lobos ou um bando de leões. Se quiser parecer esperto ao falar de animais, use os termos certos. Pode acreditar. Os camaleões não conseguem mirar com a língua quando a projetam. Isso mesmo. Eles simplesmente lançam a língua o mais longe que conseguem e torcem para acertar. Se pegam uma presa, ótimo. Se não pegam, paciência. Esperam a próxima oportunidade. É tipo jogar no escuro e torcer para dar certo. Um coração partido pode sim causar a morte. Isso não é só poético. É real. Existe uma condição chamada síndrome do coração partido, que já matou pessoas. Ocorre quando alguém passa por um estresse emocional extremo e repentino, como a perda de um ente querido. O coração literalmente quebra, levando à morte. Não é a causa de morte mais comum, mas é algo para se levar a sério quando alguém próximo estiver passando por um momento difícil. Na Finlândia, a internet com velocidade mínima de 21 megabits por segundo é considerada um direito humano. Isso mesmo. O governo finlandês acredita que todos devem ter acesso à internet rápida e confiável, independentemente de onde vivem ou quanto ganham. Então, se algum dia visitar a Finlândia, leve seu notebook. A navegação por lá é coisa séria. Acredite se quiser, o Consolador, ou dildo, foi inventado cerca de 15 mil anos antes da roda. Sim. A primeira evidência de um dildo foi encontrada no sítio arqueológico de Dolní Věstonice, na atual República Tcheca. O local data de entre 25 mil e 15 mil anos atrás. Isso sugere que a humanidade começou a usar brinquedos eróticos muito antes de pensar em rodas. Se um dia visitar a Tchequia, aproveite para conhecer o museu onde esse artefato está exposto. Na Roma Antiga, a esposa do imperador só podia comer pepinos cortados em pedaços, para que não se machucasse. Isso mesmo.
As mulheres romanas eram conhecidas por seu amor à beleza e estavam dispostas a tudo para alcançá-la. Uma dessas práticas incluía comer pepinos picados, pois acreditavam que isso as faria parecer mais jovens e atraentes. Então, se visitar Roma, experimente pepinos picados. Quem sabe você não se sente um pouco mais nobre. Você sabia que os polvos têm 3 corações? 2 bombeiam o sangue para as brânquias e o terceiro é responsável por fazer o sangue circular pelo corpo. E mais, quando um polvo nada, esse coração central para de bater temporariamente, o que faz com que ele fique cansado rapidamente e prefira se movimentar rastejando. Além disso, o sangue dos polvos é azul, porque é baseado em cobre e não em ferro como o nosso. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas as vacas têm as melhores amigas e ficam estressadas quando são separadas. Em estudos realizados, foi observado que os batimentos cardíacos das vacas diminuem e elas ficam mais calmas quando estão ao lado de suas companheiras preferidas. Isso mostra que os vínculos sociais no mundo animal são muito mais profundos do que costumamos imaginar. Você sabia que os tubarões existem há mais tempo do que as árvores? Sim, enquanto as primeiras árvores surgiram há cerca de 350 milhões de anos, os tubarões nadam pelos oceanos há mais de 400 milhões de anos. Isso significa que eles já habitavam a Terra antes dos dinossauros e sobreviveram a várias extinções em massa. Talvez você não imagine, mas os flamingos não nascem cor-de-rosa. Na verdade, eles nascem cinzentos ou brancos. A cor rosa surge ao longo do tempo, conforme eles se alimentam de algas e pequenos crustáceos ricos em beta-caroteno, um pigmento natural. Quanto mais eles se alimentam, mais intensamente rosa ficam. Você sabia que as formigas não dormem como nós? Elas têm ciclos de atividade e repouso curtos, de apenas minutos, várias vezes ao dia. Em média, uma formiga pode descansar por até 250 vezes por dia, mas nunca entram em um estado de sono profundo como os humanos. E o mais curioso, mesmo sem dormir como a gente, elas funcionam perfeitamente. Pode parecer ficção, mas os crocodilos podem viver mais de 100 anos. Eles são animais extremamente resistentes e envelhecem de forma muito lenta. Além disso, possuem um sistema imunológico tão poderoso que são capazes de sobreviver a ferimentos graves e infecções que matariam outros animais. Existem registros de crocodilos vivendo por mais de um século em cativeiro. Você sabia que os corvos conseguem guardar rancor? Eles são incrivelmente inteligentes e têm a capacidade de reconhecer rostos humanos. Em estudos, corvos que foram maltratados por pesquisadores lembraram-se dessas pessoas anos depois e continuaram a demonstrar comportamento hostil. Ao contrário, tratavam com simpatia aqueles que os ajudaram ou alimentaram. Você provavelmente nunca pensou nisso, mas as estrelas do mar não têm cérebro nem sangue. No lugar do sangue, elas usam uma água rica em nutrientes que circula por seu sistema vascular. E, mesmo sem cérebro, elas conseguem realizar tarefas complexas, como abrir moluscos com seus braços, graças a um sistema nervoso descentralizado e extremamente eficaz. Acredite se quiser, mas os cavalos conseguem dormir em pé. Isso acontece por causa de um mecanismo chamado aparelho de sustentação, que permite que eles travem as pernas em uma posição fixa. Assim, conseguem descansar sem cair. No entanto, para entrar no sono REM, aquele mais profundo, eles precisam deitar, o que só fazem quando se sentem extremamente seguros. E para fechar esta nova rodada de curiosidades, você sabia que os bebês humanos têm mais ossos que os adultos? Um recém-nascido nasce com aproximadamente 270 ossos, enquanto um adulto possui 206. Isso acontece porque muitos desses ossos se fundem durante o crescimento, como os do crânio e da coluna vertebral. Esse processo natural ajuda o corpo a se adaptar melhor ao crescimento e à mobilidade. Ainda existem milhares de outros fatos curiosos esperando para serem descobertos. Então continue explorando, porque o conhecimento é um universo sem fim.
E acabamos com 20 curiosidades absolutamente malucas que você provavelmente nunca soube. De caracóis que dormem por anos a sapos que vivem sem cabeça, o reino animal e o mundo ao nosso redor estão repletos de fatos inacreditáveis. Continue curioso, continue aprendendo. E quem sabe, você não acaba surpreendendo a si mesmo com o que ainda pode descobrir. Se curtiu esse conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos incríveis como esse. Valeu por assistir e até a próxima.